bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje, em uma edição especial, comemorativa ao 25º aniversário da IntegraSul. Eu sou a Mari e, como convidados especiais, recebo com muita alegria a nossa ilustre CPO, Lizzie. Uhul! Estreando como convidado especial, o CTIO da IntegraSul e host do Got Shell, Dino. Olá, pessoal, tudo bem? E agora, o rei do camarote cyber, o CEO Pacheco. Olá, pessoal, gostei do rei do camarote aí. Vamos... A gente tá esperando para ver onde temos que ver onde é que vai ser o camarote cyber, mas o rei tá bom. Diz que pagaram já. Tá. Primeiramente, é uma honra poder estar conduzindo esse podcast de hoje, que também é um dos projetos que nasceram na IntegraSul. E hoje, fazendo história e já em clima de comemoração, quero que me contem um pouquinho como é que foi essa trajetória na IntegraSul, que completa, então, os seus primeiros 25 anos. Então, eu quero que vocês me contem como é que foi, como é que vocês se conheceram, da onde que veio essa ideia, essa vontade de empreender também na área. Vamos lá, então. Como É, eu sou começar o com mais experiente, eu diria. Vamos começar a falar um pouco da história, da trajetória da IntegraSul. Bom, na realidade, a IntegraSul surgiu de um projeto em 1999, com outro nome, na realidade era a Netcom, né? Onde começamos a desbravar o mundo do software livre, então, quando basicamente ninguém conhecia ou sabia falar muito sobre a ideia do Linux, foi um desafio bastante grande e quase aquele trabalho de porta em porta, né? Eu me lembro que nós começamos a trabalhar com a Conectiva, né? Tinha as caixinhas vendendo Linux, então a gente botava, quase coisa de vendedor, aqueles caixeiros viajantes, sabe? Botava as caixinhas do Linux no carro e saía vender por aí e provar por que as pessoas tinham que usar. Inclusive foi assim que eu conheci o Pacheco, né? Isso, então... Ele tentou te vender. Isso, eu tentei evangelizar o Dino, na realidade era um trabalho de evangelização, realmente. Ninguém conhecia, né? Isso, ninguém conhecia e tu tinha que provar o porquê que o Linux era importante. Então nós começamos com treinamento, a empresa iniciou basicamente numa sala ali na Júlio de Castilhos, com um centro de treinamento da Conectiva, que era a distribuição Linux brasileira, né, na época, e a maior distribuição no Brasil, assim, que era mais conhecida, na realidade. E começamos esse trabalho. Então, era vender, implantar e a parte de treinamentos, né. Então, com o passar do tempo, os projetos foram evoluindo na questão do Linux, o próprio Open Source foi crescendo, então nós começamos a participar de eventos do software livre e a empresa se transferiu para a sede atual, onde é hoje, né? Então, isso foi mais ou menos em meados dos anos 2001, 2002. Fomos para a sede nova. Acho que era 2001, porque quando eu comecei já era... Era 2000 ou 2001. Mais ou menos nessa época, que a memória não me deixa falhar. Mas continuamos com o treinamento e a parte de Linux, né? Então, inicialmente, eram poucas pessoas, basicamente era eu mais 2 sócios. E, na realidade, acho que 2 ou 3 pessoas trabalhavam conosco. E o Dino, acho que foi o primeiro que eu conheci, que na realidade estava precisando de alguém para trabalhar com Linux. E me indicaram o Dino aí como uma pessoa que gostava de mexer com Linux. Na época até... eu na verdade, assim, eu não conhecia Linux, que eu te falei que eu tinha te conhecido em 99 ali, né? Quando estava fazendo o Caixeiro Viajante, né? Isso. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, o Pacheco até foi lá para vender, né? Para evangelizar. E eu fiquei curioso, né? Com Linux e tal. Eu até tinha interesse mas o meu chefe na época, eu era estagiário, meu chefe na época disse, não, isso aí não vai dar em nada. E mais ou menos foi isso. Então... Depois eu até fui trabalhar em outra empresa e tal, daí comecei a mexer com Linux de forma relativamente independente, mas eu comecei como estagiário na Netcom, né? Isso acho que foi
se eu não me engano, foi 2001. 2001, por aí. E já era na nova sede. Então, eu não cheguei a conhecer a primeira sede. E a partir dali, mas a gente trabalhava só com suporte, né? Suporte e treinamentos, né? O foco era Linux, software livre, né? Eu já vou puxar, não sei se tu me permite, né? Como é que começou, então, a gente entrar na área de segurança da informação e a área de... Porque a gente trabalhava com infraestrutura, fazia, sei lá, servidor de arquivos, servidor de e-mail, né? Tudo que envolvia Linux e software livre, a gente estava envolvido de certa maneira. A gente até hospedava o festival, não, como é que é o Fórum Software Livre da Serra Gaúcha. Nós criamos, fazíamos em conjunto com a prefeitura. O segundo maior Fórum de Software Livre do Rio Grande do Sul. Com certeza. Porque o primeiro era em Porto Alegre, né? O segundo era o maior da Serra Gaúcha. E era o maior da Serra Gaúcha, certamente. Então, nós fazíamos em conjunto com a prefeitura e com as universidades. Acho que teve com a FSG. Isso, teve uma na UX, acho, também. A UX também. Só que assim, né? A gente atendia clientes, atendia a prefeitura, inclusive acho que foi o primeiro Prefeitura de Caxias, que foi a primeira demanda para uma ferramenta de segurança, né? Que a gente dá o suporte para eles em Linux e tal, só que eles tinham uma demanda e o mercado tinha muito pouca oferta, né? De ferramentas de firewall, de web filter, esse tipo de coisa. Então surgiu essa demanda e bom, né? Então aí a gente sabe mais ou menos como é que funciona e tal, vamos desenvolver para atender o que eles precisam, né? E foi aí que entrou a Lisiane, no caso. Um pouco antes, acho que a Lisiane é verdade. Entender. Calma aí, que eu entrei ainda antes uma, disso numa experimentação de desenvolvendo para coletores. Era Palmes. Palmes, aqueles coletores que os caras usavam nas hoje em dia muita gente não deve nem... Era como se o fosse Windows CE. É isso. Aquilo poderia ser como se fosse um tablet muito arcaico. Não, ele era um coletor. Era um coletor de dados. Hoje os coletores eles são Android, né? Então basicamente é mais parecido com o celular. Mas na época, isso antes dos smartphones, ele tinha uma tela, tinha uma canetinha. Basicamente, né? Quem viveu a época tinha os Palm Pilot. Não durou muito porque depois a tecnologia dos celulares ficou muito mais acessível e muito mais prático, né? Mas na época, então, o pessoal usava como leitor de código de barras ou estoque, então para controle. E daí tinha um cliente que tinha uma demanda de um software, não tinha ninguém que desenvolvesse e pediu para a gente se a gente teria como... E daí que a gente foi criar o setor de desenvolvimento com a Lisiane. E aí eu trabalhava em uma outra empresa de desenvolvimento na época e já conheci o Dino. E aí a gente se conhecia da faculdade. E aí a empresa estava precisando de alguém para desenvolver, na verdade, acho que era em Visual Basic, muito antigo, que era o sistema que rodava esses coletores. Era um Windows muito básico, que o software era desenvolvido em Visual Basic. E na época eu programava nessa linguagem. E aí o Dino me chamou para lá, fui lá, conheci o Pacheco e comecei a trabalhar lá na IntegraSul, na época Netcom, né? E eu lembro que era na atual sede já, e tinha um setor de suporte, que sei lá, tinha umas 5 pessoas, na sala que ficava no meio, não é como é hoje a empresa, e eu ficava na antiga sala de suporte, que era uma sala, o dobro dessa, eu acho, e só tinha eu e a minha mesa lá no cantinho, assim. E era um frio que, meu Deus do céu, e eu ficava lá sozinha, isolada naquela sala. E aí a gente desenvolvia junto com a Alfeu, né, que era sócio da empresa na época, um sistema, então, de coletores para suprir a demanda daquele cliente que tinha esse problema, né? Aí a gente ficou com esse projeto um tempo, só que acabou que não vingou muito bem, não desenvolveu muito tempo isso. E nisso surgiu a demanda da prefeitura de implementação de uma intranet. Que aí a gente começou a desenvolver tudo com ferramentas livres. Uma intranet para a Prefeitura de Caxias do Sul, que daí que eu comecei a programar em PHP e utilizar toda a parte ali de Linux mesmo, porque antes eu precisava de um Windows. Aí fui evangelizada na parte Linux, né? E aí a gente comecei só eu no setor de desenvolvimento e fazendo essa parte, né, da intranet.
Daí a gente fez a intranet para a prefeitura e para um outro cliente na época. E a partir da demanda desses dois, surgiu a necessidade, né, de uma ferramenta para controlar acessos de internet, controle de e-mail, e aí que surgiu lá os princípios do NAC, né? Foi aí que eu entrei para a área de desenvolvimento. E aí que o Dino migrou da área de suporte para a área de desenvolvimento, né? Então a gente começou a fazer a parte de... O primeiro módulo foi o WebFilter, que foi desenvolvido, né, em conjunto com a Prefeitura de Caxias do Sul. E aí a gente fazia em C, né, em PHP, e era bem dizer eu e o Dino que fazia sozinhos. E depois o segundo módulo foi em conjunto com outro cliente, que foi o de e-mail. E daí também a gente continuou fazendo sempre eu e ele. E daí a gente fazia tanto a parte de interface quanto a parte ali de baixo nível, que era em C. Tudo sempre com software livre, né? A gente utilizava PostgreSQL, utilizava PHP, linguagem C e todas as ferramentas por baixo ali do Linux, né? E assim foi que começou. Isso, meados de 2001, 2002. O Dino entrou na empresa, acho que final de 2001, e eu ali por abril de 2002, mais ou menos. Aí em 2004 que a empresa mudou para a IntegraSul, porque na realidade a marca Netcom, ela era registrada pela Globo, né? Então, para nós não corrermos o risco eles não usaram. Corremos o risco de ter um problema da marca com a Rede Globo, né? Então, sim, nós resolvemos mudar o nome, a gente escolhemos o IntegraSul. E foi nessa época que nós entramos no sócio da empresa. E adquiriram a parte do outro sócio, que era o Alfeu Coutinho, e eles entraram como sócio da IntegraSul. E nessa época já expandiram a empresa ou a princípio começou mais enxuto nessa troca, assim? Acho que na época era o que? Umas 10, 12 pessoas por aí. Na realidade, de suporte, desenvolvimento e entre tudo, acho que eram umas 10 pessoas. Bom, no desenvolvimento tinha eu e o Dino, daí tinha o suporte, que tinha umas 5 pessoas, administrativo, financeiro. Que naquela época não existia ferramenta, pelo menos a nível Brasil, assim, não era tão disseminada a ideia das ferramentas de UTM, Firewall e Appliance. Então eram muitas ferramentas ou desenvolvimentos locais. Ou era alguma coisa muito artesanal. Duas empresas no Brasil, assim, que se sobressaía, desenvolvendo também aqui dentro do país. Ou tinha um checkpoint. Ou tinha um checkpoint da vida, assim, eu acho que checkpoint era tinha, mas né? Era uma empresa para ter checkpoint, era extremamente difícil, caro. A maioria usava a ferramenta da Microsoft, como é que era o... Visa Server. Era isso, não? Acho que era software de proxy e tal. Então, era um mercado que é pouco explorado, né? Pouco explorado por empresas de fora, né? Então, nós acabamos desenvolvendo aí uma solução. E aí que também começamos a abrir alguns horizontes de mercados fora de Caxias, né? Então, alguns dos nossos, que são clientes até hoje, isso é bem interessante. A empresa fazendo 25 anos, nós temos alguns clientes que, se não tem os 25 anos, mas os 24 por aí, deve ser, e que começaram ou com suporte em Linux, ou usando o NAC, que era a ferramenta de Firewall que nós vendíamos. Então aí começamos a vender para a região, porque daí nesse meio tempo também é interessante, porque também tem muitos clientes na região de Erechim, Passo Fundo ali, porque com os treinamentos Conectiva nós acabamos fazendo algumas parcerias com universidades. Uma delas foi a URI lá de Erechim. E aí nós íamos, acho que inicialmente eu comecei, o Dino também foi, mas saí aqui na quinta-feira, chegava lá sexta de noite, dava aula, sábado o dia inteiro e voltava no domingo. Então era todo final de semana essa trajetória. E aí com isso acabou, muitos dos nossos clientes hoje eram alunos que nós demos aula na época do Conectiva. Ou palestra também, a gente ministrava palestra. Então tinha muita questão de palestra também sobre Linux e tal, com essas universidades. Então naquela região tem acabamos conquistando muitos clientes também baseado nessa parceria aí com a questão dos treinamentos. E chegou um momento que vocês precisaram conversar e falar assim, agora é a hora de ampliar, a gente quer crescer essa parte da empresa, ou quer direcionar ela para esse caminho, então vamos ampliar? Ou isso foi acontecendo assim gradativamente, sem que... Eu diria que
Não teve um marco, assim, porque as coisas sempre foram acontecendo e a gente foi percebendo que o nosso chão era muito mais a área de segurança da informação do que infraestrutura e software livre, né? E eu diria que tem, assim, ao meu ver, dois pontos um pouco mais significativos, que é, então, esse do início do trabalhar com desenvolvimento e bem dizer, o fim do desenvolvimento. Foram as duas decisões mais... Acho que o fim foi mais... O fim foi o mais traumático, claro. Mas ele era necessário, na realidade. O que acontece? A gente desenvolveu o NAC, né? Então, é uma ferramenta e quem usa, assim, sempre elogiou muito, só que, assim... E ela cresceu muito, né? Ao longo dos anos a gente foi agregando muitos módulos. Firewall. Tinha muita funcionalidade. Muita funcionalidade. Cresceu muito mesmo. Foram muitos anos de desenvolvimento. A gente chegou também a equipe até consideravelmente grande de desenvolvimento, sabe? Tinha uma época que a gente era, sei lá, em 9, 10 pessoas só de desenvolvedores. E foi uma decisão bem complicada acabar com isso, né? O problema é que a gente, apesar do software ser bom, de a gente ter uma clientela fiel também, chegou um ponto que quando a gente começou com o NAC não existia concorrência, né? Não tinha, na verdade, não é porque a gente percebeu, tá aqui uma oportunidade, era assim, era uma demanda que os nossos clientes tinham e a gente criou o software para suprir, não era uma coisa que tipo assim, uma coisa que a gente planejou, né? E só que chegou um ponto que a gente estava concorrendo com empresas multinacionais. Com 400, 500 mil desenvolvedores contra nós com 10. O mesmo mercado, a mesma coisa. Tanto que a gente... E tinha coisas que não dependiam só de criatividade ou de... não, vou fazer... essas partes a gente fazia muito bem. O problema é que tinha partes que demandavam muita mão de obra, tipo, sei lá, criação de assinaturas para aplicativos Layer 7. É uma coisa que precisa lá ter, sei lá, 1.000 pessoas todo dia analisando a assinatura. Sim, muita coisa, às vezes tem patentes. Chegou um ponto, a gente até tentou fazer parcerias com empresas da Alemanha, dos Estados Unidos também, para uso de bibliotecas que já fizessem essa parte mais trabalhosa e a gente fizesse só a parte operacional, mas uma que era... no final das contas, para nós era proibitivo, porque a gente não era uma empresa tão grande, né? Então, o custo para a gente licenciar uma dessas ferramentas era uma coisa que não estava na nossa realidade. E a gente até começou a mexer com alguma coisa de inteligência artificial isso antes da era das IAs, né? Se tu for ver, hoje em dia tudo é inteligência artificial. Quando a gente estava falando isso, não existia... enfim, não existiam as IAs como é hoje. A gente estava projetando algumas coisas para, por exemplo, fazer classificação de sites em categorias, fazer isso automático e a gente só dá uma revisada, né? Tentando alternativas para a gente conseguir, com uma equipe menor, competir no mercado. Só que chegou um ponto que começou a ficar cada vez mais difícil e a gente foi no mercado buscar uma solução, então, que pudesse atender os nossos clientes, né? E que fosse permitir a gente continuar crescendo sem ter que ficar sempre correndo atrás, né? Porque uma coisa que eu vejo é que a gente não largou mão de desenvolver por falta de capacidade. Não. Porque todas as funcionalidades que tinha, a gente teria muita capacidade para fazer. O problema é que a gente não conseguia acompanhar a velocidade de desenvolvimento com que os outros faziam e a gente fazia. Então, surgiu uma coisa numa ferramenta, puxa, a gente sabia, né? A gente pode fazer isso, só que a gente não tinha braço suficiente para fazer no tempo hábil que os outros estavam fazendo, né? Então, a gente não ia conseguir sobreviver muito tempo, eu acho, nesse mercado. Com a nossa velocidade, a gente não teria também condições de ter uma equipe tão gigantesca quanto a dos outros para fazer, né? Sim, tanto é que hoje poucas empresas no Brasil ainda mantêm a área de desenvolvimento, né? Então, acho que foi assertiva a mudança, porque realmente o mercado... mesmo internacional, né? Teve... Muitas se fundiram, né? Não sobrou mais muitos players nesse mercado. E aí surgiu... Nós começamos a avaliar alguns players de mercado, surgiu a oportunidade da Fortinet, que foi para quem nós acabamos optando
trabalhar em parceria. E eu acho que isso acabou ajudando muito até obter novos mercados, né? Mas eu acho que um ponto importante é que o próprio know-how, que o próprio desenvolvimento também deu para nós de conhecer, ajuda isso muito também na questão dos próprios utilizar as ferramentas de parceiros, né? Muitas vezes é muito mais fácil compreender e entender como as coisas funcionam. Então, nesse momento, houve esse divisor de águas na IntegraSul, vocês consideraram dessa forma, assim, que a partir do momento em que se encerra esse ciclo de desenvolvimento, vocês começaram a, digamos assim, focar mais nessa área de segurança e trabalhar com os parceiros? E isso era, assim, 50% ou era mais desenvolvimento? Eu acho que a gente era da área de segurança. Sim. Mas só que a gente desenvolvia, a gente optou por não desenvolver mais e trabalhar com uma ferramenta de terceiros. Entendi. Antes a gente já tinha parceiros, a gente trabalhava com a Trend Micro, principalmente, né? Só que, assim, metade do nosso investimento, do nosso esforço era para desenvolver e metade era para os parceiros. A gente foi diminuindo gradativamente essa coisa do desenvolvimento e daí focamos principalmente na parte para atender esses serviços na área de segurança e agregamos alguns novos parceiros. Claro, a gente usa ainda, eu uso direto o expertise com desenvolvimento para atender os clientes e para integrar essas ferramentas, e agora também a gente está começando a entrar também na parte de DevOps, né, a parte de desenvolvimento contínuo, e então é importante, eu acho que isso é um diferencial bem importante nosso, que a gente consegue trafegar pelas outras áreas também, a gente não fica só com aquela coisa, né, o martelo só vê prego, né? Sim. E vocês sempre tiveram, claro, assim, um propósito para a empresa, ou foi algo construído conforme o tempo que estavam vivendo, assim? Como segurança da informação, é uma coisa que foi acontecendo e a gente viu que tinha bastante demanda e a gente tinha expertise para entregar. Então, isso foi meio que natural, assim, né? E já existia um pouquinho essa ligação do software livre, né, e com a parte de segurança, porque no início, né, muitos do que se desenvolvia de segurança, aquilo que a gente falou que era artesanal, era em cima de software livre, né? Então, meio que foi natural para nós esse shift, né, essa mudança com foco principalmente na área de segurança da informação. Mas, de novo, né, a gente não fecha as portas para outras oportunidades, como é o caso agora, de repente juntar e de repente expandir para a área de cloud, para a área de desenvolvimento, infraestrutura de desenvolvimento, que a gente está percebendo também que existe demanda e que no mercado não tem tanta mão de obra especializada, ou empresas, né, que consigam, que tenham esse foco, né? Então a gente vai aproveitando essas oportunidades, né? Eu acho que é importante falar também que nós sempre buscamos não sair de um foco específico de tecnologias, né? Acho que se a empresa se entendeu que a parte da cibersegurança era o nosso DNA, ou seja, que veio lá. Sim, sempre nós tendo isso como... sempre buscando também parceiros que têm sinergia com os serviços e produtos e até com a própria estratégia da empresa. Acho que a forma de trabalhar, de entender as pessoas também, acho que isso é importante, né? Para não sair do foco principal, porque muitas vezes quando tu acaba abrindo muito o leque, saindo do teu... Tantas vezes nós negamos até parceria com algumas empresas por entender que elas não fariam parte do projeto e não teriam muita sinergia com aquilo que nós estávamos buscando, né? Então, cada vez mais, eu acho que isso é um ponto importante, que desde o início nós não... bem que o início de uma empresa ela é sempre mais desafiadora, porque tu acaba, às vezes, surge uma oportunidade aqui, é uma questão muitas vezes de sobrevivência, né? Ou eu faço aquilo ou eu não sobrevivo.
mas nós conseguimos chegar num nível de maturidade, eu até acho também de estrutura da empresa, tanto financeira quanto outros fatores, que hoje nós já conseguimos entender, não, nosso investimento vai ser focado em cyber. Vamos... Não, acho que isso a gente tem que aproveitar. Não faz parte do nosso objetivo, nós não vamos fazer isso. Nós temos que ser muito bom naquilo que nós se propomos a fazer, que é garantir a segurança, fazer a parte de cibersegurança. Acho que nem o Dino colocou alguns outros meios aí, falando em cloud, falando em sim, mas que DevOps, sempre estão interligados. Exatamente, sempre estão interligados a estratégia e a segurança. Né? Eu acho que um outro ponto que nós estamos falando muito em tecnologia e ideia, mas acho que também falando a nível de propósito, eu acho que um ponto importante que a empresa também sempre fala um pouco de pessoas, né? Gestão, acho que é importante não falar só tecnicamente, mas desde o início nós sempre também fomos muito abertos a ter uma gestão muito participativa também, ou seja, que as pessoas conseguissem, eu acho que o próprio NAC é um exemplo disso, teve muitas ideias que não só dos clientes, ou seja, veio de clientes, veio de pessoas internas que trabalhavam conosco, ou seja, para melhorar o produto e até para desenvolver. Então sempre se teve uma gestão, e eu acho que é importante, muito participativa. Eu acho que sempre a ideia que se teve que as pessoas se conseguissem autogerir, né? Nós sempre tivemos um grande sonho. Eu sei que às vezes é difícil de ter isso na realidade, até por uma questão cultural às vezes, né? Mas nós sempre tivemos esse propósito de que a gestão ela teria que ser muito aberta, muito participativa, troca de conhecimento, troca de informações. Acho que eu acho que pode ser que isso venha até lá do software livre, né? Para quem já é vamos dizer, quem entendeu o conceito do software livre, ele sabe que ele é um desenvolvimento colaborativo. E isso era difícil de eu explicar às vezes para as pessoas quando eu saía com a minha caixinha embaixo do braço. Cara, tá, mas quem é que desenvolve esse troço aí? Não, cara, um monte de gente, ele, tu pode ajudar a desenvolver se tu quiser. Tá, mas vou desenvolver, tá, mas e aí o código vai ser meu? Não vai, mas e a licença? Não tem licença, é de graça. Mas aqui tu paga pelo serviço e aí tu pode mudar, alterar. Eu sempre, nunca me esqueço das palestras, que era sempre a mesma história que eu contava, era essa, né? Que tu tem a possibilidade de alterar. E o software livre começou assim, né? Agora eu vou voltar lá das minhas palestras do Richard Stallman, que ele foi lá, tinha um driver de uma impressora que ele não conseguia fazer funcionar, aí ele ligou para o desenvolvedor do driver, o desenvolvedor disse que não ia resolver o problema dele, o fabricante, ele foi lá, desenvolveu o driver e ele abriu aquele código lá e todo mundo ia participar. Então a ideia do software livre é essa colaboração, é melhorar aquilo que existe e tu poder passar para frente. Então, dentro do propósito de gestão, nós acho que aplicamos muito essa ideia do software livre dentro da IntegraSul hoje. Não, eu acho que eu nem teria como ser diferente, pelo menos para o nosso perfil hoje, porque a gente não é 100% do tempo administrador, né? Quer dizer, eu continuo atendendo cliente, eu sou técnico, a Lisiane também. Todos viemos do mundo técnico. Exato, então a gente não, eu vou só gerenciar e coisa. Para nós, a gente já se perguntou isso, né? Aquela história da carreira Y, né? Tu quer ir para uma área administrativa, tu quer ser chefe, tu quer continuar na área técnica e se especializar, né? E eu digo por mim que eu não quero largar a área técnica nunca. Eu acho que eu posso ser muito mais valioso como, de repente, alguém que possa ensinar ou de repente, trazer alguma coisa nova do que alguém que vai ficar coordenando os outros, sabe? Então, para nós, funciona muito bem isso de... e a pessoa que trabalha na IntegraSul tem que ter essa... tem que conseguir entender essa cultura, porque senão não vai funcionar, né? Exatamente. E a nível, assim, de maiores desafios que vocês passaram e também oportunidades, porque eu enxergo os dois muito próximos, assim, conhecendo um pouquinho da IntegraSul, eu acho que os desafios e as oportunidades estiveram coladas uma na outra. Quais vocês identificam, assim, para contar um pouquinho pra gente? Falando, de repente é o jornalista, eu acho que um dos desafios, tecnicamente falando, foi a questão do próprio NAC ali naquele momento de quão difícil seria seguir desenvolvendo e se manter num mercado cada vez mais competitivo, né?
isso falando, acho que ali quando se teve essa decisão, e ao mesmo tempo foi uma oportunidade, porque surgiu a Fortinet como um parceiro que estava buscando alguns parceiros estratégicos, ou seja, o número de empresas que vendiam Fortinet era extremamente selecionados, então foi uma oportunidade ter pego essa parceria, né? Eu acho que outros desafios realmente é a questão de retenção e captar talentos, né? E reter pessoas, porque querendo ou não, o nosso grande material, ou seja, nós não temos máquina aqui, nós somos formar a empresa é formada por pessoas, então nós temos que conseguir reter essas pessoas, buscar pessoas no mercado e trazer para dentro da IntegraSul, agregar e que elas estejam dentro do que o Dino falou, de uma cultura que se adapte a essa cultura, né? Porque muitas vezes as pessoas não se adaptam a esse modelo de trabalho mais, eu diria, mais colaborativo e mais participativo, né? Muitas vezes. Então, acho que eu vejo também que é um desafio estar buscando, e eu acho que isso também eu vejo como uma oportunidade de tu conseguir fazer as pessoas evoluírem, né? Que nem o Dino colocou, de ele poder estar ajudando o Dino ali tecnicamente com o conhecimento que eles têm, eu acho que levar isso para a equipe e fazer as pessoas que eu acho que cada vez mais crescerem a nível técnico, eu acho que em outras áreas também, comercial, marketing, o que for, conseguir estar ajudando, ver as pessoas que elas conseguem evoluir, poder aplicar, acho que é outro ponto importante, dentro da empresa, aquilo que elas aprendem nos meios acadêmicos, acho que isso é muito importante, porque muitas vezes tu vai lá, faz uma faculdade, mas tu nunca consegue botar em prática aquilo que tu realmente aprendeu. Eu acho que a IntegraSul, nós sempre tivemos essa abertura e das pessoas conseguirem botar em prática, desde trabalhos de TCC ou pós-graduação, aquilo que ela aprendeu no meio acadêmico. Então, isso acho que é bem, como eu diria, bem merecer, ou seja, é interessante chegar a esse resultado, porque eu acho que é a glória do empreendedor de tu ver as pessoas conseguirem evoluir. Eu acho que aliado, e também tem a ver com a questão da cultura e por que deu certo, que foi a questão da pandemia e a gente migrar para o trabalho remoto, né? Uma coisa que para nós, por esse perfil, né, das pessoas se autogerirem, na verdade a gente não teve impacto. Né? Zero. Acho que a relação de confiança ela sempre foi muito grande, então eu sempre quando falo em trabalho remoto, eu falo que é uma relação de confiança. Então, como estava isso no nosso cultura, assim, né? já era, não foi uma... Tanto é que também até hoje. Sim, e isso foi uma oportunidade, né? Então foi um obstáculo, mas foi uma oportunidade também, porque hoje a gente consegue não só atender muito mais clientes, né? De outras áreas, usando toda essa infraestrutura, mas também a gente contrata gente de outros lugares ou... às vezes o pessoal, por exemplo, a gente tem pessoas que vão fazer intercâmbio e continuam trabalhando na IntegraSul e a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Eu estava de férias também e aproveitei parte das minhas férias, quer dizer, parte das minhas férias não, parte da minha viagem eu não estava de férias, eu consegui fazer trabalho remoto, né? Então... Cria certas oportunidades. Claro que é legal e eu acho que a gente consegue fazer isso, a gente mantém a sede, né? A gente tenta reunir as pessoas, né? Na medida do possível, mas assim, essa oportunidade de trabalhar remoto, para nós, funcionou muito bem e acho muito difícil a gente mudar de abordagem no futuro, né? E se alguém falasse para vocês isso há 25 anos atrás, o que vocês, com a cabeça de 25 anos atrás, achariam que hoje teriam uma empresa no nível que a IntegraSul é hoje e com todo mundo trabalhando no home office? É difícil porque eram outros tempos, né? Então, acho que, primeiramente... voltar a 25 anos, nós acho que a parte de cibersegurança nem se pensava nisso, porque cibersegurança na época era um disquete com antivírus, tu rodava lá pra matar o ping-pong, o vírus que ficava na tela, assim. Então,
tu nunca iria imaginar que o mercado de cyber ia mudar. Nem se falava em cyber naquela época, nem sei o que falava. Era vírus. Só existia o antivírus. Então, isso é um outro ponto. O outro ponto, trabalhar remoto, mas era impossível, né? Porque ali é de escada, conta de modem, aquele... Então, na realidade, era... Olha, até uns 2 anos antes da pandemia, se me perguntasse como trabalhar remoto, eu dizia, não, é impossível. Não, isso, sim, o trabalhar remoto, certamente, isso surpreendeu todo mundo. Surpreendeu todo mundo. Sim, mas voltar 25 anos não tinha nem estrutura. Nem possibilidade de física. Não tinha. Na verdade, assim, ó, na área de TI, e isso, a Liz eu até tinha cogitado antes, ainda da Netcoin da IntegraSul, só existia um caminho, que era tu desenvolver software de gestão, ou, né, não existiam outras áreas, basicamente. Ou tu consertava computador, ou tu ia desenvolver software de gestão. Rede lá, fazer bem né? pouca. Mas tu fazia faturamento, estoque, contas a pagar. Claro que tinha, sei lá, vou trabalhar numa operadora, uma coisa, mas é que nós estamos falando de anos 90 aqui. Porque a operadora na época era só concurso, era tudo era pública. Os AS. E era tudo pública, as empresas operadoras. Mas tinha... Mas enfim, né? Internet de escada, ou tinha link dedicado, mas, nossa, eram muito poucas empresas que tinham, né? E então era uma área que nem existia, a gente nem tinha noção do que vai fazer um software para alguém gerir alguma coisa, ou tu vai... Tanto é que eu acho que quando nós começamos com o NAC, a principal preocupação era controlar o acesso à internet das pessoas, para elas não ficarem sem trabalhar, do que pensando em segurança, assim, vamos desenvolver. Era o foco principal era controlar... E bloquear o que elas não podiam acessar. Era o que as empresas queriam. Isso mudou. As empresas queriam isso, era saber quanto tempo o cara ficava na internet, qual é o site. E os e-mails que elas enviavam. Os e-mails que eles enviavam e recebiam, era isso. Não quero com anexo, sem anexo. Sim, mas os e-mails até tinham uma... Sim, tinha um viés de segurança que era vazar dados. O DLP, era mandar informação para fora. Efetivamente era um DLP. Mas não tinha uma preocupação, assim, muito grande das empresas em segurança. Era muito mais em controlar as pessoas. E isso mudou bastante. Uma porque, assim, né? Todo mundo, sei lá, tá com o celular ali. Se quiser gastar o tempo olhando no Instagram, vai ser mais fácil no celular do que no computador. E então essa abordagem de controle, mas assim, o pessoal ainda quer auditoria e quer, né, que se faça alguma coisa que seja seguro, né? Mas era o principal foco, assim. Então não tinha como pensar em cyber, exatamente. É verdade. Não, veio assim, quer dizer, o Firewall, na verdade, ele veio depois do nosso módulo de e-mail do WebFilter, é verdade. Sim. Foi um dos últimos? Não. E mesmo assim, o de Firewall, eu acho que ele veio muito mais no viés de facilitar a vida, de criar uma regra e tal, do que exatamente... depois a gente começou a fazer QoS. Depois ele foi evoluindo para uns outros pontos. E as conquistas nesses 25 anos? Quais são as que vocês podem pontuar, assim, que vocês consideram conquistas? Considero conquistas? Bom, primeiramente, eu acredito que 25 anos de sobrevivência uma grande conquista. Num mercado, nós estamos falando aí um quarto de século, né? Num mercado tão competitivo e tão difícil, que é o mercado de tecnologia, né? E querendo ou não, numa empresa, claro, hoje não temos mais fronteiras, mas se nós voltar a 25 anos, tinha uma questão de limite, que é diferente de uma empresa que surgiu há 25 anos em São Paulo, de uma empresa que surgiu há 25 anos em Caxias do Sul. Até a questão de mão de obra, né? Tudo era muito complicado. Em Caxias, bom, a gente tem até dos eventos da SIC lá, acho que dá para contar nas duas mãos as empresas que são mais antigas que a nossa. Na área isso que tu comentaste antes, acho que na área de infraestrutura e tal, são poucas que, até porque não tem, né? A maioria era empresas de gestão, né? Um outro ponto que eu pontuar realmente a conquista são os clientes, né? Acho que ter clientes que estão contigo há quase 25 anos também, se não 25 anos, é um diferencial, né? Porque hoje, cada vez mais, uma empresa para trocar de fornecedor é muito simples, né? Ela está recebendo lá visita toda semana de um fabricante, um fornecedor, quer dizer, que está fornecendo, querendo ou não, sempre fala, mesmo Firewall, todo mundo vende Firewall, que tu vai ter que entregar
é realmente um serviço agregado, um comprometimento com o cliente. Então, se o cliente está com nós há 25 anos, acho que nós conseguimos fazer ele entender que esse é um diferencial da IntegraSul. E outra conquista, que eu acredito que são os que as pessoas. Acho que conseguir ver pessoas que trabalharam conosco evoluírem tanto. Ali o Moraes, né? Que hoje, olha ali. Pessoas que trabalharam na IntegraSul, que hoje estão conosco ainda, muitas delas também. Nós temos hoje pessoas que praticamente estão há 20 anos trabalhando na empresa, e alguns ainda há 20 anos na IntegraSul, mas conseguir ver as pessoas evoluírem, adquirir conhecimento, conseguir agregar conhecimento para conseguir evoluir no mercado, e até dentro da própria IntegraSul. Eu acho que isso é uma conquista bastante grande. A satisfação das pessoas, eu acho que é uma conquista que eu vejo bastante grande, eu acho, nesse sentido. A gente conseguir agradar, né? Quer dizer, uma coisa que eu tava pensando aqui agora, né? E a Mari comentou, qual, sei lá, o obstáculo, ou enfim, né? A gente não teve nenhuma crise significativa na Integra. Sempre foi tudo muito... Fluiu. A gente nunca teve assim, nossa, agora se a gente não fizer alguma coisa, sabe? Aquela... Sim. Aquele ponto de inflexão, assim, a gente, sempre foi uma coisa que foi um crescimento meio que constante, né? E a gente nunca teve assim, esse ano tá muito ruim, sabe? Ou, enfim, e eu acho que os clientes também percebem, os colaboradores percebem isso, que é muito estável, é muito sólida, né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito difícil de ver entre... Claro, acho que é uma gestão de pé no chão, né? É muito importante tu não fazer nada que não esteja dentro do plano ali. Eu acho que saia da curva ou que possa ser um altíssimo risco para o projeto. E para o futuro, daqui para frente, o que vocês imaginam? Futuro? Bom, futuro eu tô pensando em... Olha, eu penso em me aposentar. Quem sabe um dia, né? Não, mas... eu acredito que continuar nesse caminho, acho que isso é um ponto importante, buscando cada vez mais ser uma referência aí na área de cibersegurança, né? Crescer de uma forma sustentável, acho que isso é importante, né? Ou seja, tem que ser, voltando ao que eu falei antes, da gestão pé no chão, né? Acho que a gente tem que crescer, mas dando um passo de cada vez e de uma forma bem segura, né? Acho que como nós somos uma empresa de segurança, crescer de uma forma segura é bem redundante, né? Mas acho que isso é importante. E realmente conseguir que as pessoas que estão conosco, acho que desde os nossos colaboradores, parceiros, clientes, cresçam junto conosco. Acho que não tem nada mais que dá mais satisfação, na realidade, que ver tanto as pessoas quanto os nossos clientes crescendo, quanto nossos parceiros crescendo. Eu acho que isso é o resultado que a gente busca, ou seja, que as pessoas consigam crescer conosco, consigam evoluir conosco, que nossos clientes consigam evoluir. E que porque se essa cadeia crescer junto, nós vamos crescer, né? Nós vamos crescer sustentável, todos estão dentro, como eu digo, do mesmo barco, né? Então, acho que esse é o grande ponto, ou seja, cada vez mais se tornar uma referência, buscar novas tecnologias, novos parceiros que consigam agregar. Isso que eu acho que é interessante, é uma característica da IntegraSul, apesar disso, né? Eu falei da estabilidade e das bases sólidas, a gente inova bastante. Quer dizer, a gente tá sempre... a gente chega pro cliente, olha, a gente tem uma coisa nova aqui que a gente tá sempre procurando, a gente não deixa de arriscar. A gente faz chute calculado, né? Exatamente. É aquela coisa. Mas... E eu acho que trazer novas tecnologias é importante. Nós temos muitos parceiros no nosso portfólio, assim, que realmente são... que selecionam muito as revendas para estar trabalhando com eles, né? Seja em nós ser uma revenda selecionada para estar nesse, que são novas tecnologias, são tecnologias aí, algumas disruptivas até, né? Que estão entrando no mercado. Acho que isso é bem legal, acho. E que agregam a nossa estratégia. Olha, uma coisa que eu acho bacana é que ao longo de todos esses anos, né? Tipo, tiveram muitas pessoas que passaram pela empresa.
E que eu acho interessante é que mesmo as pessoas que saíram da empresa, tipo, não é aquela coisa, puxa, saiu da empresa, não quero mais nem olhar na cara do louco. Vamos ver se Moraes. Não, a gente consegue ainda, tipo, manter um relacionamento com pessoas que foram, tipo, ex-funcionários, pessoas que trabalharam lá. Tipo, o Dino também interage com muita gente, eu. Então, eu acho que isso faz parte, tipo, de manter um bom relacionamento, né? Não é porque a pessoa não trabalhou mais lá. Então, eu acho que muitas pessoas passaram por ali durante todos esses anos e mesmo elas saindo, tu vê que elas foram, né, em busca, né, do que elas queriam. E isso é legal, porque de alguma forma teve uma participação, elas adquiriram ali algum tipo de conhecimento, né? E eu fico feliz em ver, tipo, que elas foram e conseguiram, né? Mesmo não trabalhando mais ali com a gente. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante da empresa. Que as pessoas, elas passam por ali e mesmo quando elas saem, elas fizeram parte, né? De alguma forma daquilo ali. Eu acho que isso é super positivo, assim, e admirável até que tá na cultura da IntegraSul, assim, porque tu conversa com diversas pessoas de áreas até diferentes e quem conhece a IntegraSul sempre fala: eu conheço fulano, eu conheço o Dino, eu conheço o Pacheco. E é sempre uma lembrança positiva, como tu disse, não é algo ruim. Então, essa satisfação não só interna, quanto também a nível de clientes e parceiros é realmente admirável, assim, dentro da IntegraSul. Eu me orgulho bastante da imagem que a gente passa e, de repente, o impacto que a gente teve em algumas dessas pessoas. Eu espero que seja positivo e eu espero que você continue sendo, né? E que seja cada vez mais. Mas se tivesse, assim, uma coisa que eu não quero é mudar essa postura, essa abordagem. Acho que isso pode ser a chave do sucesso, né? Isso é tanto com ex-colaboradores, eu digo, ex-parceiros também. É interessante que muitas vezes eu saio de um fabricante, vai para outro, aí vem nos procurar. Então, quer dizer que a relação em todos os lados, ela é bem positiva. Até clientes, né? Às vezes o cara está trabalhando num cliente, ele sai, vai para outro e leva a IntegraSul junto. Então, todas as pontas aí das relações aí do nosso ecossistema, eles funcionam muito bem. Inclusive a gente tem clientes que já foram, que já trabalharam com a gente e indicam a gente e levam a gente, inclusive, para dentro das empresas, né? Sim. Isso eu acho bem legal. Então, assim, apesar de ser uma empresa de tecnologia, o que a gente mais se orgulha são das relações pessoais. E porque o nosso principal bem é as pessoas. Né? Uau! Gente, gostaria de parabenizar vocês pela história, pelos 25 anos de IntegraSul. Não só no meu nome, também em nome de tantas outras pessoas, das que já passaram, das que estão na IntegraSul hoje. Para mim é uma alegria, é uma honra poder trabalhar com vocês, estar com vocês e fazer parte dessa história. Eu desejo que venham muitos anos ainda pela frente, muito sucesso, que vocês continuem com essa excelência nessa entrega no lado humano e também no lado técnico. E, mais uma vez, parabéns e que a cada dia mais cresça e a gente tenha mais história para contar. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Isso aí. Sucesso a todos nós. Né? Isso. Por hoje é só. Então, nos sigam pelo @gotshell em todas as redes sociais ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Até mais. Valeu, até mais, pessoal. Até.